Isso. Vou compartilhar de novo. Isso. Então, a administração é uma ciência recente, ela tem o seu início no começo do século XX, 1902, 1901, 1902, começam as primeiras técnicas de administração, e aí em 1903 começam as teorias da administração. Né? A primeira teoria é a teoria da administração científica, que faz parte da teoria clássica, da administração clássica. Essas teorias da administração, elas vieram porque até naquele momento, no final do século XIX, começo do século XX, as organizações, elas gerenciavam, né, digamos assim, os seus negócios de maneira empírica. Cada diretor, cada dono de empresa, cada gerente fazia de uma maneira, né? Fazia o gerenciamento baseado no que ele entendia, na sua experiência ou no seu pequeno conhecimento que existia, ou então nem se fazia, né? E aí, quando surgiu a administração, então se buscou criar técnicas, normas, procedimentos, situações que pudessem melhorar principalmente a eficiência e outros aspectos daquelas organizações daquele momento. Então, os primeiros estudos aconteceram em 1902, 1903, com o advento da administração científica, né, com o Taylor, que foi um dos principais, talvez o principal ator dessa situação de transformar aquele empirismo todo em técnicas e em teorias para a administração. E aí, depois disso, então, se desenvolveram todas as teorias que nós temos até hoje. Enfim, tá? Essas teorias, elas, com o passar dos anos, né, vocês podem ver pelo slide que tem uma evolução cronológica, então cada teoria leva um certo tempo para surgir uma nova teoria, e essas novas teorias que iam surgindo buscavam complementar alguma coisa que a teoria anterior não conseguiu fazer. Ou então, elas abordavam um foco diferente, né? Elas interpretavam que a administração não era somente aquele foco que a teoria anterior estava mostrando, mas que existia outro olhar que precisava ser focado, né, destinado. Então, começa com a administração científica, em 1903, com o Taylor. Depois, em 1909, a teoria da burocracia. Em 1916, a teoria clássica. Essas três teorias fazem parte da administração clássica. Tá? Então, é o primeiro esforço de teorizar os estudos em gestão. Depois, em 1932, as relações humanas. Em 47, a estruturalista. Em 51, sistemas. Em 53, sociotécnica. Em 54, a neoclássica. Em 57, comportamental. Em 62, a DO. Em 72, a contingência. E em 1990, as novas abordagens. Tá? Então, nós não vamos estudar todas elas. As mais importantes vão fazer parte do nosso curso de agora em diante. Olhando assim por esse slide, a gente vê que teve um desenvolvimento cronológico, né, uma evolução, mas o que acontece é que quando surgiu uma teoria nova, a anterior não foi anulada, ela continuou existindo também. Tá? Então,
atualmente, pode-se dizer que todas essas teorias existem e todas elas são aplicadas nas organizações. Tá? Algumas isoladamente, algumas em conjunto, né? Em algumas situações existem todas elas, tá? Então, nenhuma dessas foi cancelada com o surgimento da posterior. Bom, e por que surgiram essas teorias? Essas teorias surgiram em decorrência das revoluções industriais que aconteceram. Então, o século XIX ele é marcado pela transformação da indústria e da agricultura pela primeira revolução industrial, né? Então, todo aquele conceito de produção que era totalmente manual, com o emprego de mão de obra, os artesãos e os trabalhadores com força manual, começou a ser substituído por uma indústria, né, depois do descobrimento da máquina a vapor, principalmente, do uso de combustíveis, da eletricidade, essa coisa toda. E aí, com essa evolução, aumentou-se a produção, né, a produtividade, criou-se as linhas de produção, reduziu, não reduziu a mão de obra, mas reduziu a mão de obra que era aplicada antigamente pelo trabalho manual, e esse trabalho passou a ser semi-manual, né? Então, as pessoas, junto com as máquinas, desenvolvendo o trabalho, principalmente na indústria e na agricultura. Então, aí teve essa criação da máquina a vapor, da força motriz, né? O desenvolvimento de todo o sistema industrial. Então, criaram-se as fábricas, né? As fábricas de tecido, as fábricas de automóveis, as fábricas, enfim, todas elas. E aí também a rede de comunicação e de transporte, que começou a nascer derivado desse contexto todo. A segunda revolução industrial, que já foi no século XX, então foi caracterizado principalmente pela adoção do aço nas indústrias, né? A troca do vapor que era derivado lá da primeira revolução pela eletricidade, então as máquinas passaram a ser elétricas e não mais movidas a vapor. Isso gerou ganho de eficiência, de rendimento. As máquinas automáticas, né, que começaram a dispensar a força humana. O operário cada vez mais especializado, então ele desenvolvendo poucas tarefas e tarefas repetitivas, então ele se torna especializado naquela função. O domínio da indústria pela ciência, então começa os estudos científicos, a transformação nos transportes, as novas formas da organização e o crescimento da indústria, né? Isso é marcante nessa segunda fase, a expansão da industrialização no mundo, também no Brasil. E aí o século XX começa com o maior desenvolvimento tecnológico, então todo esse contexto de eletricidade, de máquinas automáticas, de crescimento da indústria, etc., mostra um desenvolvimento tecnológico até então. Começa o livre comércio, então a troca, né, a barganha, a negociação entre os envolvidos mundialmente. Os mercados que antes eram vendedores, eles passam a ser compradores, então tem um predomínio do consumo sobre a produção, então começa a aumentar a demanda por produtos, né, principalmente pelo crescimento do consumo. Em consequência disso, com mais consumo, tem mais produção, tem mais renda, e essa renda se transforma em investimento, então as indústrias começam a reinvestir o capital e aumentar a sua capacidade de produção. Essa mudança tecnológica, ela cresce rapidamente, então aumenta a eficiência e automaticamente se reduz custos e o crescimento das empresas. Bom, e aí então surge a primeira teoria, que é a teoria científica, que é focada nas tarefas, e o principal foco dela é a racionalização do trabalho. Nós vamos estar falando um pouquinho mais à frente. As outras teorias que surgiram, são todas aquelas que eu já mostrei, elas têm diferentes focos, né? Então, teoria neoclássica e clássica, teoria da burocracia e teoria estruturalista,
eles deixam de ter foco na tarefa, no trabalho em si, e passam a ter foco na estrutura organizacional, né, na forma como as empresas devem ser estruturadas e organizadas. A teoria das relações humanas, a teoria do comportamento organizacional e a teoria do DO, elas focam nas pessoas. Então, aqui já começa um movimento de que buscando valorizar as pessoas. Então, não é só tarefa e não é só estrutura, o foco também precisa ser nas pessoas que estão trabalhando, né? Além disso, a teoria estruturalista e contingencial, elas abrangem o ambiente, então todo o ambiente que a organização está inserida, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. A teoria da contingência também aborda o uso da tecnologia e, a partir de 1990, as novas abordagens focam totalmente no aspecto da competitividade. Bom, então, a abordagem clássica, que é a primeira abordagem de teorias de gestão, ela se divide praticamente em duas teorias, a teoria da administração científica e a teoria clássica. A teoria da administração científica ela é preconizada pelo Taylor, que é um engenheiro americano, e o foco dele é nas tarefas, diretamente no chão de fábrica. O Fayol é um engenheiro também francês, e o foco dele é na estrutura organizacional da empresa. Então, ele para de olhar somente o operário, o operacional, a tarefa, e ele começa a olhar a empresa como um todo e a buscar formas de organizar essa estrutura. Então, falando da administração científica, que é a primeira que surgiu, então ela é caracterizada por dois períodos, né? O Taylor, ele é um engenheiro americano que ele começou a trabalhar desde pequeno e ele cursou engenharia e ele foi trabalhar numa organização, numa indústria, e ele percebeu que não existiam critérios para mensurar a eficiência, para mensurar o rendimento do trabalho. Como ele era engenheiro e ele estava na linha de produção, o foco dele foi criar mecanismos para que pudesse melhorar a eficiência dentro do chão de fábrica, né, dentro do nível operacional. Então, essa administração científica que foi criada pelo Taylor, ela se baseia somente no chão de fábrica, no nível operacional. E aí ele começou a fazer os seus estudos de caráter científico e ele percebeu que a administração, ela necessariamente precisa reduzir o custo de produção para a empresa e ela precisa pagar melhores salários para os funcionários. Então, para ter um bom desempenho e uma produção adequada, a administração de uma empresa ela precisa cumprir esses dois objetivos, né? Ela precisa reduzir custos, o produto que ela entrega ao mercado precisa ser de custo baixo e, ao mesmo tempo, precisa valorizar o trabalhador. Então, para fazer isso, ele desenvolveu diversos métodos, né, que foram chamados métodos científicos de pesquisa. Para fazer essa metodologia, então ele formulou alguns princípios, ele buscou padronizar os processos e um grande foco no controle das operações. Então a ideia era estudar os processos de produção, as etapas, as ações, e aí, depois desse estudo, criar uma padronização na qual todos deveriam fazer da mesma forma, e a partir do momento que houvesse essa padronização, então atuaria no controle, para que realmente tivesse certeza de que aqueles princípios e aqueles processos eram feitos
todos da mesma maneira, visando alcançar a eficiência. Também um item que o Taylor estudou foi em relação às pessoas, e ele defendia que as pessoas elas têm que ser cientificamente selecionadas e colocadas em seus cargos com condições de trabalho adequadas. O que isso quer dizer? Então, ele defendia que cada cargo, cada função tem que ser exercido pela melhor pessoa com características técnicas e habilidades para fazer aquela função. Então, o melhor funcionário para aquele cargo é o que deve ocupar aquele cargo. Então, a empresa precisa ter um processo cientificamente eficiente de seleção de pessoas para as tarefas e também dar condições adequadas de trabalho. E dentro dessas condições adequadas de trabalho estão prover todos os recursos para o trabalho, né? Evitando desperdício de tempo, principalmente. Então, o funcionário deveria estar no seu posto de trabalho com todas as condições para que ele desenvolva o seu trabalho. Então, ferramental tem que estar à disposição dele, próximo e em quantidade, do jeito que ele precisa. Matéria-prima tem que estar próximo. O ambiente de trabalho tem que ser adequado, tem que ser refrigerado, né? Refrigerado não, arejado, espaçado. Todas essas condições têm que ser adequadas para que esse funcionário possa produzir o máximo possível dentro dessas condições de processos padronizados que ele defendia até então. Além disso, ele também defendia que os empregados eles têm que ser treinados para que esses funcionários que foram escolhidos, que foram selecionados de uma maneira científica, ou seja, os melhores funcionários para cada cargo, para cada atribuição, eles devem ser treinados para que essas aptidões e habilidades que eles possuem sejam mais desenvolvidas ainda, sejam melhoradas. E aí eles conseguem executar a tarefa de uma forma melhor, aumentando a produção, aumentando a eficiência. E, por fim, o Taylor, na primeira investida dele, ele percebeu que a organização em si, os gestores, precisa ter um ambiente de cooperação entre os trabalhadores, para que esses trabalhadores estejam teoricamente satisfeitos com aquele trabalho e eles permaneçam desenvolvendo o seu trabalho, né? Porque se tem algum tipo de conflito, esse trabalhador acaba dispersando, acaba não se concentrando totalmente no seu trabalho e gerando outros conflitos e assim por diante. Exatamente, Isaac, é o pai da administração científica. Então, esse primeiro período do Taylor, chamado de organização racional do trabalho, e as técnicas que ele desenvolveu, ele fez vários estudos para poder desenvolver essa padronização, essas técnicas, né? E o estudo mais abrangente que ele fez foi analisar cada trabalho, foi analisar cada fase da produção na empresa e medir os tempos e os movimentos. Então, por exemplo, ele acompanhou o trabalho de todos os funcionários, de todas as equipes, dentro da linha de produção, e ele foi estudando como que o trabalho era feito, né, quais eram os movimentos que as pessoas tinham que fazer para desenvolver o seu trabalho, e ele estudou, cronometrou o tempo de cada movimento. Então, por exemplo, o funcionário apertava um parafuso. Então, ele analisou aquela etapa de apertar o parafuso, quantos movimentos que o funcionário fazia para apertar o parafuso e qual o tempo que gastava para apertar o parafuso. Então, ele foi minuciosamente detalhista em estudar todos os movimentos dentro daquela fábrica, né? E aí ele baseou sua teoria em cima desses aspectos.
Como consequência, ele percebeu que existia o fator fadiga humana dentro desse contexto e que essa fadiga humana atrapalhava o processo produtivo. Então, o funcionário ele produzia muito bem até certo momento e depois a produção dele caía, né? Então ele percebeu que não poderia existir a fadiga, né? As pessoas teriam que trabalhar até um pouco antes dessa fadiga, porque a continuidade do trabalho com a fadiga era prejudicada, a produção caía, porque a pessoa cansava, se exauria, né? Considerando que era o início do século, não existiam direitos trabalhistas, a produção era de 12, 13, 14 horas por dia, então tinha esse desgaste natural pelo trabalho. Essa organização considerava, então, a divisão do trabalho, a especialização do operário. Então, o que eu disse antes, a prerrogativa do estudo do Taylor, né? Então, os funcionários melhor selecionados para fazer cada função, e aí ele fazia apenas uma função, então, funções repetitivas, e essa repetição gerava, então, uma especialização. O operário ele ficava especialista em fazer aquele trabalho, porque ele só fazia aquela função, aquela repetição. Isso também gerou o desenho de cargos e de tarefas, então cada cargo vinculado a uma tarefa. Uma das premissas era o incentivo salarial e o prêmio por produção. Então ele defendia que os funcionários não são iguais, existem trabalhadores que têm um ritmo de produção maior do que outros. E se os trabalhadores têm o mesmo ganho e produzem quantidades diferentes, o que acontece? O que acontece, pessoal? Se eu colocar vocês todos para trabalhar numa fábrica e todos vão ganhar R$1.000 por mês. Só que aí alguns funcionários vão produzir, vamos supor, uma fábrica de pneus, né? Então eu coloco todos vocês para trabalhar na minha fábrica de pneus. E todos vocês vão ganhar R$1.000 por mês de salário. E aí tem algumas pessoas que produzem 50 pneus por dia, e outros produzem 30 pneus por dia, outros produzem 20 pneus por dia. O que vai acontecer? Pois não. Oi. Seria, tipo, ele daria um prêmio, né? Ele daria mais dinheiro para quem produzia mais, como forma de incentivo a aquela pessoa continuar trabalhando, entendeu? Pelo método de produção. Era pago pelo método de produção, não era? Ok, perfeito. Eu acho que quem produzia mais ia começar a ficar desanimado, porque ganhava o mesmo tanto que a pessoa que produzia menos. Isso, perfeito. Então foi exatamente isso que o Taylor percebeu. Quem que respondeu? Quem os dois alunos que falaram? Eu não estou vendo vocês. O último que falou foi o Michael. É o Michael. Michael e... Quem foi o primeiro aluno que falou? Isaac. Então, o Isaac e o Michael, isso que vocês disseram, está correto. O Taylor percebeu isso. Então, eu tinha funcionários recebendo o mesmo nível salarial, mas com níveis de produção diferentes. E aí, então, tinha profissionais, né, funcionários que eram extremamente produtivos e tinham outros que não eram tão produtivos. E esses que produziam mais começaram realmente a desanimar. Ele falou, se eu produzo 50 pneus e o meu colega produz 30 pneus e a gente recebe o mesmo valor, então eu não vou produzir mais 50, eu vou segurar a minha produção, né? Falando em termos comuns. Eu vou trabalhar mais leve, eu vou mais suave. E eu vou produzir 30 porque aí eu me equiparo a ele, né? Eu ganho
rendimento pela mesma produção. E o Taylor percebeu isso. Então, ele resolveu modificar a forma salarial. Então, e foi aí que foi criado a remuneração variável e os prêmios por produção. Então, ele buscou incentivar as pessoas. Primeiro, incentivar todo o grupo, para que aumentasse a produção. Porque naquela teoria que ele defendia, que a administração precisa pagar melhores salários para os funcionários e, ao mesmo tempo, precisa reduzir custos de produção, acaba sendo um dilema. Porque como que eu pago mais o meu funcionário e eu reduzo o meu custo? Se eu estou pagando mais, eu estou desembolsando mais, eu estou aumentando o custo, né? Só que a teoria dele exigia que pagasse mais, mas que reduzisse o custo unitário. Então, eu precisaria ter pneus mais baratos no mercado, mas eu precisaria pagar mais para o meu funcionário. Então, acaba sendo uma oposição, né? Qual que foi a saída? A saída, então, é reduzir o custo pela diluição da produção. Se eu produzo mais, há um custo fixo unitário fixo, né, o mesmo custo fixo unitário, então eu reduzo o custo por unidade. Então, por exemplo, se eu, para mim produzir 50 pneus, eu gasto R$1.000, então cada pneu custa R$20. Se eu produzir 100 pneus e gastar R$1.000 da mesma maneira, então o meu custo cai para R$10 por pneu, tá? Então é isso que o Taylor defendia. Então a gente incentiva todo mundo a produzir mais através do aumento do salário, pelo uso da remuneração variável. Então, em vez de eu te pagar R$1.000 por mês, eu vou te pagar R$5 por pneu produzido, tá? E aí, automaticamente, incentivava o funcionário a buscar maiores produções, né? E também o prêmio por produção. Então, após certo limite, que seria o ponto de equilíbrio, ele determinava um prêmio para aquele funcionário que conseguisse ultrapassar esse limite. Então, por exemplo, o mínimo que um funcionário teria que produzir seria 50 pneus, para ele garantir os R$1.000 que ele já ganhava. Quem produzisse 50 pneus não teria um prêmio por produção, mas ele teria um incentivo, porque antes ele produzia 30, ou produzia 40, ou produzia 20. Então ele receberia por unidade produzida, sabendo que ele tem que produzir 50 pneus para alcançar a remuneração fixa que ele já tinha, né? Só que ele teria condições de ganhar acima disso pela produção. Então, se ele produzisse 100 pneus, ele dobraria o ganho dele mensal, e aí, então, é esse prêmio por produção que é posto após certo limite, né? Ele produz uma quantidade para ter a remuneração, e o que passa disso ele recebe como prêmio, tá? Então, o Taylor focou muito nesse escopo, que aí, aumentando o volume de produção, ele melhora a remuneração do funcionário, o funcionário fica mais incentivado a produzir mais, e com maior aumento de produção, eu consigo diluir os custos fixos e aí eu reduzo o custo total de produção. Isso. Aí o próximo item é o Homo economicus, que é exatamente esse aspecto que o Taylor identificou, né? O que é o Homo economicus? O Homo economicus é um preceito que mostra que as pessoas, os homens, eles se motivam economicamente. Então, as pessoas são incentivadas pelo capital, pelo dinheiro, pelo valor econômico, tá? Não existe um outro preceito de motivação, de incentivo, a não ser o ganho financeiro. Então, o Taylor descobriu isso, né, estudou e analisou isso, e viu que as pessoas se motivavam. Naquela época, se motivavam por dinheiro. E aí, então, ele instituiu essa política de incentivos salariais e prêmios por produção.
Além disso, ele ainda voltava a defender, né, as condições ambientais. Então, a organização precisa fornecer boas condições para que isso aconteça. É uma situação que não depende apenas do funcionário em ter o incentivo salarial, o prêmio e especialização na produção, etc. Mas precisa ter condições ambientais de trabalho. Então, precisa ter um conforto, iluminação, ferramental disponível, matéria-prima disponível, evitar o desperdício de movimentos, etc. Também a organização racional utilizava a padronização dos métodos e das máquinas, então tudo tinha uma padronização, um jeito único de se fazer, um jeito certo de se fazer, né? E a supervisão funcional, aonde a supervisão ela acontecia pelas funções. Então, o mesmo trabalhador ele acabava tendo diversas supervisões. Não existia apenas um tipo de supervisão, mas várias supervisões baseado nas funções, naquilo que era desenvolvido naquele cargo. Então, esse estudo de tempos e movimentos que o Taylor desenvolveu, ele visava principalmente aumentar a eficiência da empresa, né? E um dos escopos da eficiência é eliminar o desperdício, tanto o desperdício de material quanto o desperdício humano, principalmente através dos movimentos inúteis. Esse foi o principal foco do estudo do Taylor, né? Quando ele analisou tempos e movimentos, ele foi criterioso em analisar cada movimento e em medir o tempo de cada movimento para eliminar aqueles movimentos que não eram necessários. Então, todos os movimentos que as pessoas faziam que não tinham necessidade, ele eliminou através dessa padronização para tirar esse desperdício, né? E esse desperdício de tempo com movimentos inúteis se transformava em produção. Esse estudo também trouxe uma forma dos operários se adaptarem à tarefa e não o oposto. Então, tinha a padronização da tarefa, o jeito certo, o jeito único de se fazer, e os operários tinham que se adaptar àquela padronização. Treinamentos era constante, melhoria na eficiência, né? Então, a melhoria na eficiência principalmente pelo aumento da produção, pela especialização, pela redução dos custos. Havia sempre uma distribuição uniforme do trabalho, então tinha equipes, né, que eram diluídas, os funcionários eles desenvolviam poucas ações, geralmente ações repetitivas, tá? Então eles faziam apenas um tipo de ação ou poucos tipos de ações e sempre repetitivos, especializados, né? Então a forma de trabalho era bem dividida entre todas as equipes, o estabelecimento de normas e a base de salários através dos prêmios de produção. Então, simplificando, né, esse contexto da divisão do trabalho e da especialização, o funcionário ele participa de toda a tarefa que é desenvolvida, com poucas atividades. Muitos operários desenvolvem várias atividades ao mesmo tempo e depois eles concluem a produção total, né? Então, cada funcionário desenvolve uma ou poucas atividades, vários funcionários naquele setor desenvolvendo a mesma tarefa, e aí depois eles alinhados concluem a parte do processo total. Aqui é o gráfico que mostra, então, o tipo de prêmio, né, por produção. Então, aquilo que eu falei, o funcionário tinha a sua, digamos assim, sua meta, né, para receber o seu salário, e acima disso ele tinha a remuneração variável, que era o prêmio. Então, quanto mais ele produzia, maior era o seu ganho, maior era o seu prêmio. Além da preocupação com o trabalhador, também teve a preocupação com a organização, né? Então, a adequação de ferramentas, dos equipamentos,
A ideia era que o funcionário não perdesse tempo, não houvesse desperdício de tempo, né? Então, as ferramentas tinham que estar próximas do local de trabalho daquele funcionário, equipamentos, né? Então, não poderia existir movimentos inúteis, nem esforço do operador, nem perca de tempo, né? Então, tudo era concentrado no ambiente que ele estava. O arranjo físico das máquinas, né, era feito para racionalizar esse fluxo. Então, as máquinas sempre estavam em sequências e sempre próximas, né, para não ter deslocamentos inúteis. Houve uma melhoria no ambiente para evitar falta de ventilação, de ruído, de calor, né, um melhor conforto, que estava relacionado com o aumento da eficiência. E instrumentos e equipamentos especiais também eram arranjados e colocados para que não tivesse esses movimentos inúteis e não houvesse perda de tempo com movimentos que não eram produtivos. Então, a intenção do Taylor era que todo o tempo que o funcionário tivesse dentro da empresa, esse tempo era usado única e exclusivamente para produzir, né? Ele estava ali para produzir, ele não podia estar perdendo tempo, gastando tempo, desperdiçando seu tempo, seja em deslocamento, seja em busca de ferramenta, seja em deslocamentos por transporte de matéria-prima, de produto acabado, enfim. A organização era responsável por reduzir todos esses procedimentos para que o fluxo fosse contínuo e não houvesse desperdício de tempo. Então, aqui é a supervisão funcional, né? Então, o mesmo funcionário, ele tem a supervisão de vários supervisores divididos pela função que ele está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho funcionários A, B, C, D, supervisores de produção, de manutenção de qualidade, e esses supervisores supervisionam todos os funcionários ao mesmo tempo pela função que ele está desenvolvendo e não pela hierarquia ou pelo organograma ou por qualquer outro tipo de supervisão que possa existir. Então, o que acontecia é que esse funcionário ele sempre estava debaixo de um supervisor, ele sempre estava sendo observado, porque um dos focos também do Taylor era no controle, né? Então, precisava de muita gente supervisionando para que tivesse um controle adequado das tarefas, das atividades, da forma de fazer, dos meios produtivos, da própria quantidade produzida por esse funcionário, né? Então, tinha sempre vários supervisores acompanhando o trabalho de todos esses operários. Então, uma apreciação geral da administração científica, ela é extremamente mecanicista, né? Então é baseado nas tarefas, no mecanicismo das atividades. O operário ele se torna super especializado, principalmente pela repetição. Existe uma visão microscópica do ser humano, então o ser humano é apenas um meio de produção, né? Ele existe ali para produzir somente, para desenvolver a sua tarefa. Esses estudos do Taylor, apesar de terem sido abrangentes, terem sido pioneiros, ele nunca conseguiu comprovar isso cientificamente, ele nunca desenvolveu estudos que mostrassem que toda essa sua metodologia era realmente uma forma de melhorar a eficiência na produção, né? Então, nunca teve uma comprovação, apesar de serem técnicas que ainda são adotadas e que foram usadas ao longo dos anos, mas nunca se conseguiu comprovar que pelo uso dessas técnicas, da maneira como foram feitas, realmente aumentava a eficiência produtiva, né? Até porque existiam outras variáveis que o Taylor não considerou, né? Como as pessoas em si, né? O foco nas pessoas que depois foi abordado na teoria do Elton Mayo, o foco na estrutura da organização que o próprio Fayol analisou, enfim, esse contexto todo. Ele analisou somente o chão de fábrica e somente aquele aspecto de desenvolver a tarefa, né?
Uma outra apreciação é essa abordagem completa da organização. Então, ele focou apenas o chão de fábrica, ele focou apenas a linha de produção, ele não conseguiu analisar os outros departamentos da organização, né? Então, isso acaba sendo uma falha, porque se super especializou na produção, mas deixou os demais aspectos da organização, a estrutura da organização, sem análise, sem estudos. Então, isso acaba limitando o campo de aplicação da teoria, né? Essa teoria também ela é sistema fechado, porque ela considerou apenas uma empresa, uma indústria onde o Taylor trabalhava, uma indústria mecânica, e apenas na linha de produção, apenas um setor da empresa. Então, é um sistema totalmente fechado. Mas, em contrapartida, foi o primeiro esforço para criar um sistema científico e padronizado de gestão, né? Então, o Taylor ele foi o pioneiro em desenvolver técnicas, mesmo que ele não tenha comprovado cientificamente, mas ele conseguiu esforçar-se em desenvolver técnicas, em desenvolver mecanismos, em padronizar atividades, em estudar tempos, movimentos, etc. Então, ele tem um reconhecimento aí por ser o primeiro a desenvolver esse sistema de gestão. Bom, então aqui mostra um resumo disso tudo, né? Começou com o estudo dos tempos e movimentos, a escolha do trabalhador, cada trabalhador para a sua função, a determinação do melhor jeito de fazer o trabalho, né, do best way, e a fadiga do funcionário. Baseado nisso tudo, determina-se um padrão de produção, uma padronização de cada atividade. Essa padronização, ela precisa acontecer tendo uma supervisão forte, então a supervisão de vários setores da organização, a supervisão funcional, condições adequadas de trabalho e o incentivo salarial, considerando que a teoria do Homo econômicos, e aí consegue-se, então, aumento da eficiência, e aumentando a eficiência, aumenta o lucro e possibilita o pagamento de maiores salários. Bom, vou passar para vocês um trechinho desse filme. Deixa eu tirar aqui. Que mostra esse filme do Chaplin, Tempos Modernos. Ele faz uma crítica, né? É um filme que o Chaplin fez lá na década de, não sei certo qual foi o ano, mas exatamente é uma crítica a essa teoria científica. Então, eu vou passar aqui um trechinho, acho que é 5 minutos. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Sim.
Isso. Bom, então, aí o filme mostra um pouquinho esse conceito do que a gente falou de Taylor, né? Então, vocês percebem que o funcionário ele é muito especializado, né? Ele desenvolve apenas uma tarefa, tem a supervisão funcional, né? Vários supervisores ao tempo todo, a busca pela maior padronização do trabalho, a busca pelo maior volume de produção possível, né? Evitar-se o desperdício, né? Percebe-se então que as máquinas são alinhadas, tem aquele conceito todo do ferramental da empresa prover esse cuidado para que não tenha desperdício de tempo. É bem assim, esse filme é uma crítica a essa teoria da administração científica e ilustra um pouco como que era essa teoria que o Taylor desenvolveu, né? Era bem desafiador, né, digamos assim. Bom, pessoal, tem alguma dúvida sobre esse escopo do Taylor, do Taylorismo, da administração científica? Ficou bem claro, né? Sim, Oi? não tem nenhuma dúvida. Perfeito. Então, tá bom. Bom, então vamos falar sobre a obra do Fayol. O Fayol é um outro teórico da administração clássica. Ele também era engenheiro, mas ele era na França, ele é francês, e ele desenvolveu alguns estudos dentro da teoria clássica também, e os estudos do Fayol que dão o nome, né, da administração clássica, e o foco do Fayol não era mais nas tarefas, em fazer a tarefa, em desenvolver essas ações, mas sim na estrutura da empresa, da organização. Então, os estudos dele mostravam que a organização deveria se preocupar com a sua estrutura, com a forma como a estrutura deveria ser realizada e deveria ser integrada cada parte entre si para que a organização como um todo fosse mais eficiente. Então, as funções administrativas que a gente conhece hoje, elas foram então desenvolvidas nos estudos do Fayol. Ele entendia que dentro de uma organização existem 6 funções. Então, são as funções técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e as funções administrativas. As funções técnicas são relacionadas à produção, então, à forma de produzir. As comerciais, a forma de comercializar o produto, né, a venda. As financeiras, a maneira como se gerencia o capital da empresa. As funções de segurança são as formas de proteção da organização. E a função contábil, a forma de fazer os registros e todo o escopo da contabilidade, assim como nós temos hoje. E no topo, organizando, né, e integrando essas funções todas, seriam as funções administrativas. E essas funções são as mesmas que existem hoje, né, que a gente estudou na primeira aula. Então, o planejamento, a organização, o comando, a coordenação e o controle. Então, essas funções administrativas surgiram nesses estudos da administração clássica do Fayol, né? E eram, no começo, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, as funções de um administrador, segundo o Fayol, prever, né, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Professor, Oi? não planejar, organizar, dirigir, controlar? É um negócio assim, né? Sim, perfeito. Mas, como eu disse na outra aula, a função de comando e a função de coordenação, elas foram transformadas agora recentemente, né, depois dos anos 2000,
e elas se transformaram na função de liderança, tá? Ou de direção, ok? Então essa abordagem aí de direção é nova. Sim, sim. É Entendeu? final dos anos É que eu não estava 90. na outra aula. Ah, perfeito. É final dos anos 90 isso, tá? Aqui o Fayol é 1934. Então é bem lá no começo do século XX, ok? Então lá em 1934, 36, ele criou essas funções, ele entendeu essa criação. Então eram 5 funções: previsão ou planejamento, organização, comando, coordenação e controle, tá? E isso aqui persistiu até os anos 90. Depois, com as transformações que aconteceram no mundo depois dos anos 90, principalmente pela globalização e esse contexto todo que depois entrou nos anos 2000 e que prevalece até hoje, percebeu-se que a função comando não se aplicava no sentido restrito dela, né, no sentido de comandar. E aí esse escopo de comando ele se transformou na teoria da liderança, tá? Então o comando foi transformado em liderança e a coordenação em direção, que essa coordenação nada mais é do que o fato de dirigir, né? Conduzir o trabalho, conduzir as pessoas. E aí, então, essas duas funções acabaram se aglutinando, acabaram se juntando e formou a função liderança ou direção, depende aí a abordagem de cada autor, tá? Então, atualmente, nós entendemos que tem 4 funções: planejamento, organização, direção ou liderança e controle, tá? Mas com o Fayol eram 5 ainda. Beleza? Bom, e aí baseado nessa organização das 6 funções da organização. Então, técnica, comercial, financeira, de segurança e contábil, e a função administrativa junto, e a função administrativa, tendo 5 funções: planejamento, organização, controle, comando e coordenação, o Fayol desenvolveu 14 princípios que são necessários para que uma organização possa ter uma boa gestão e possa alcançar a eficiência, né? São os famosos 14 princípios do Fayol. O primeiro princípio é a divisão do trabalho. Então ele entende, assim como o Taylor, ele entende que deve haver uma divisão do trabalho e essa divisão tem que ser atribuída pelas funções, pelos cargos, né? Então, todo o trabalho da organização tem que ser dividido em setores, em departamentos, em cargos, em funções, tá? Dentro dessa organização, então, tem a autoridade e a responsabilidade, que a gente já estudou, né? Então, autoridade relacionada com o poder, responsabilidade relacionada com a função, com o fazer em cada cargo. O terceiro princípio é o princípio da disciplina, onde o Fayol entende que tem que ter uma ordem, né, e uma subordinação. Então, tem que ter uma disciplina, tanto a disciplina no sentido de cumprir o que precisa ser feito, quanto uma disciplina hierárquica de responsabilidade, que aí se une com o princípio 4 e 5, que é a unidade de comando e a unidade de direção, aonde o comando, todos os cargos eles estão relacionados a um comando, e a direção é sempre acompanhando a pirâmide, né? Então, o comando sempre começa no topo da pirâmide e desce até a base da pirâmide. Então, é o presidente da organização, o diretor, o gerente, o supervisor e o funcionário. O princípio 6 é subordinação dos interesses individuais aos gerais. Então, isso quer dizer que sempre o interesse da organização ele é prioritário sobre o interesse do funcionário. Então, o funcionário tem que estar sempre disponível, a organização sempre tem
preferência nos seus interesses sobre os interesses do funcionário, a remuneração, a centralização, que é relacionado com a pirâmide, né? Então, tanto centralização no contexto do trabalho quanto no contexto do comando, a cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade, iniciativa e espírito de equipe. Eu vou falar melhor disso. Então, quando eu coloco as duas teorias em comparação, o Taylor e o Fayol, então eu posso ver que assim, as duas teorias são as iniciais, elas fazem parte da administração clássica, né? A teoria do Taylor é a administração científica e a do Fayol a teoria clássica. Porém, a administração científica ela foca nas tarefas e o Fayol foca na estrutura. Ambos os estudos visavam o aumento da eficiência. Então, a intenção era melhorar a forma produtiva, era buscar redução de custos e aumentar a eficiência da empresa para garantir melhores resultados. Porém, o Taylor entendia que para aumentar a eficiência da empresa, precisava aumentar a eficiência operacional. Então, o funcionário teria que ser mais eficiente, ser mais produtivo, né? Já o Fayol, ele entendia que para aumentar a eficiência da empresa, era preciso analisar a organização, a estrutura. Então, a forma e a disposição de cada componente da organização e as suas relações. Então, como que a organização é formada, como que ela é estruturada e como que acontecem essas inter-relações dentro da organização. Então, eu aumento a eficiência da empresa quando eu aumento a eficiência das suas estruturas, das suas divisões, dos seus componentes e da relação entre eles. Tá? É isso. Tem alguma dúvida, pessoal? A teoria do Fayol é mais simples. Beleza. Isso. É bem tranquilo essa primeira teoria, né? É bem simples. Não tem muito. É a busca da eficiência e cada um de uma maneira. Deixa eu ver. Departamentalização, não é? Sim, Fayol começa com departamentalização. Tá? A gente vai falar mais à frente. O que a Raquel escreveu? Tá ok, Raquel. Bom, eu quero mostrar para vocês as atividades que estão lá no Moodle. Que já tem alguma coisa lá para vocês fazerem. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho e a gente já termina. Não foi? Não foi a tela. Vamos de novo. Vocês estão vendo a tela, gente? Sim, Sim? eu Sim. tô. Essa tela do Moodle? Sim. Sim. Tá. Então, beleza. Bom, então aqui já tem as aulas. Vocês conseguiram formar os grupos?
Eu deixei a planilha aqui, o nome dos grupos, tudo ok aí? Sim. Tá, beleza. Eu não tô em nenhum grupo. Alguém que tiver aí Alguém sem coloca grupo, eu no grupo aí. tá, monta aí. Acho que até amanhã é o prazo para vocês mandarem aqui no Moodle para mim, tá? Então, É que eu perdi as aulas, tá, senhor? Desculpa aí. beleza. Bom, tem as gravações todas aqui no Moodle, tá? Para você acompanhar os slides, o material tá tudo aqui. Então você É, eu tô vendo. dá uma olhada Eu aí vi para umas você aulas. se inteirar aí, tá? Então, eu já tinha falado do livro, né? O livro do Chiavenato, que é o livro base, tá? Já está lá. Os slides, tem o vídeo auxiliar. Bom, e aí então já tem dois trabalhos aqui, que é análise de filme e o podcast. Isso. Então, gente, ó, já está aqui um filme para vocês assistirem, para fazer o trabalho. Não sei se vocês já viram o filme 11 Homens e um Segredo. Tem no YouTube, tem na Netflix, tá? É um filme de 2012, acho que é 2014, não me lembro bem. E ele tem um apego muito forte sobre planejamento, execução, controle, liderança, o que a gente estudou nas duas primeiras aulas, tá? Então, o que eu quero que vocês façam é isso. Vocês assistem esse filme e interpretem as ações de planejamento, de controle, de liderança que eles fazem. Tá? Aí que tem um questionário que vocês têm que responder baseado no filme. Tá? É um filme de 1 hora e pouco, dá para assistir aí tranquilo no fim de semana e para fazer essa atividade. Então vocês vão assistir o filme, vão responder esse questionário e vão mandar aqui na página do Moodle para mim a resposta desse questionário. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, vocês me contatem. Até Eu não vi, que é? eu não vi o prazo aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. O prazo dele é 30 de maio, tá? Tem bastante tempo ainda para fazer. Tá bom? Então, o trabalho é esse e o podcast, né? Isso, por enquanto. Por enquanto que eu já vou abrir o outro. O podcast, eu não sei se eu falei para vocês do podcast. Ainda não. Tá, então o podcast é sobre o evento dos 33 mineiros do Chile. Eu não sei se vocês se lembram, aquele acidente que teve na mina do Chile em 2016, 2017, não me lembro o ano. Lembram aquele acidente que teve que os mineiros ficaram presos? Uma mina lá no deserto do Chile. E eles Sim. ficaram alguns dias lá soterrados e depois eles foram resgatados. Então, eu disponibilizei um material a respeito, tá aqui, ó. Tem um PDF aqui contando a história e tem 3 vídeos também narrando a história e mostram imagens, enfim. Com esse material aqui dá para vocês entenderem o conceito todo do evento. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder essas perguntas baseado no evento do Chile, tá? Então, vocês vão escreve isso no caderno, no Word, do jeito que vocês acharem melhor, e depois vocês vão gravar um podcast com esse texto que vocês fizeram, tá? Eu sugiro que vocês usem o aplicativo Anchor, que é gratuito e ele é bem simples de fazer, mas pode usar qualquer outro tipo, tá? Eu sugiro o Anchor porque ele possibilita que o podcast suba para o Spotify e lá no Spotify tem um canal que chama Gestão 1, aonde vocês vão mandar então esse podcast e aí depois eu consigo baixar e avaliar, ok? Esse trabalho é até o dia 23 de abril, tá? Tem 17 dias para fazer esse trabalho, ok?
Então, vocês vão ler esse material, assistir o vídeo, tudo, escreve um texto, pode ser manual, pode ser no Word, do jeito que for. Eu não quero o texto, eu quero o podcast, tá? Grava o podcast no Anchor, aí lá vocês podem fazer o que vocês quiserem, se quiser editar, colocar musiquinha de início, de final, enfim, fiquem à vontade. E aí, depois no final, que estiver pronto, manda para o Spotify no canal Gestão 1. E aí eu consigo reunir de todo mundo lá para fazer a avaliação. Bom, acho que tá bom, né? Tem outro trabalho, mas eu vou deixar para falar amanhã, tá? Amanhã nós temos 2 aulas de novo, então amanhã eu falo sobre esse trabalho que é um pouquinho maior. Esses slides de hoje também já estão aqui no Moodle, eu vou colocar depois a gravação, e amanhã a gente fala sobre o projeto e a gente segue aí com a abordagem humanística já. Joia, pessoal? Alguma dúvida sobre a matéria, sobre os trabalhos, sobre o podcast, sobre o filme? Tudo tranquilo? Beleza? Então, beleza. Beleza. Tá? Beleza. Então, obrigado. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Raquel, você está aí ainda? Não estou vendo aqui. Raquel? Raquel, o podcast, você pode me mandar o texto, tá? Você faz o texto escrito e manda o texto escrito. Não precisa gravar o podcast. Ok? Escreve aí para mim. Boa noite. Beleza, então. Então você analisa lá o trabalho, faz o texto e manda o texto no Word. Ou se você quiser fazer no caderno, tirar uma foto, tudo bem. Tá? Obrigado. Boa noite, pessoal.